pessoal, eu sou a professora Cristina, vim deixar mais uma dica super importante para vocês a respeito do novo Código de Processo Civil. Vamos lá, hoje nosso tema tá para lá de especial, olha só, uso capião, olha só, uso capião no novo CPC. E vamos começar com o conceito? Vamos? Olha lá, o que é o uso capião? Trata-se de prescrição aquisitiva. Ou seja, o possuidor adquire direito real sobre bem imóvel em decorrência de lapso temporal. Opa, professora, que é isso? Significa que, transcorrido um certo período, aquele que está na posse, ininterruptamente, adquire o direito real. Ou seja, adquire o direito de propriedade. Tá bom? Então, vamos continuar. Olha lá. Foro competente. Atenção, tá? Porque é regrinha lá do artigo 47 do novo CPC. Anote. 47 do novo CPC. Significa que será possível ajuizar a demanda de uso capião no foro do local onde esteja situado o bem imóvel, tá ok? No foro do local onde esteja situado o bem imóvel, tá bom? Olha lá. Legitimidade ativa e passiva. Ah, professora, eu sei. Legitimidade ativa, eu sei quem pode figurar. É o possuidor, não é? Sim, mas também deve figurar o seu cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque sim, gente, trata-se de direito real, sobre direito real de propriedade, sobre direito real de bens imóveis. E sim, precisa da anuência do cônjuge ou companheiro. Entenderam? Então tá bom. Olha lá, legitimidade passiva. Proprietário é seu cônjuge ou companheiro. Tá bom? Vamos lá, valor da causa. Qual que é o valor da causa, professora? Já ouvi falar que é o valor venal. Já ouvi falar que, na verdade, é o valor dele já construído. Qual que é o valor, professora? Valor venal, tá bom? Valor venal do bem. Ok? Muita atenção. Não vamos se confundir, que isso daí é pegadinha. Gente, muita atenção aqui, tá? Olha lá. Muita atenção, porque agora a gente vai falar sobre os requisitos da petição inicial. Quais devem ser observados para que a sua petição não seja indeferida? Preliminarmente, né? O que a gente não quer, que seja indeferida liminarmente, né? Então, olha lá. Primeiro de tudo, você, advogado, deve se atentar aqui, ó, artigo 319 do novo CPC. Por quê? Porque lá estão todos os elementos essenciais da sua petição inicial. Tá bem? Então, tá bom. Lembrem-se que tem agora alguns pontos, alguns elementos novos também que o novo CPC trouxe. Tá bom? Olha lá. Vocês ainda devem juntar em sua petição, queridos advogados, ou futuros advogados, né? Quem tá estudando para prestar exame de ordem, ou algum concurso, muita atenção. Deve-se levar em consideração que precisa haver a certidão de registro de imóvel. Professora, me responda, por que a certidão de registro do imóvel? Para garantir a legitimidade passiva, para comprovar que aquele que você colocou como réu na ação de uso capião é o legítimo proprietário. Entenderam? Então, tá bom, vamos lá. Precisa ter também a certidão negativa de existência de ações possessórias sobre o referido bem. É, minha gente. Quais são as ações possessórias? Reintegração de posse, manutenção da posse e interdito proibitório, né? Que já estudamos oportunamente, não é verdade? Olha lá.
ainda será necessário haver o pedido de intervenção do MP em se tratando de uso capião coletivo. Tá bom? Sim, precisa. Por quê? Porque trata-se, a gente vai verificar mais lá na frente, que uma das espécies de uso capião é a coletivo. E aqui precisa, sim, ter a intervenção do MP, pois, normalmente, no meio, tem interesse de incapaz. Não é verdade? Sim. E também tem pessoas de baixa renda, que não possuem condições econômico-financeiras para poder arcar com advogado. Por isso, a intervenção do MP. Tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Procedimento, professora. Qual que será o procedimento da ação de uso capião? Será o comum. Tá? Olha, se vocês começarem a pegar livros de direito imobiliário, vamos pegar de 2014 para trás, vocês vão ver uma salada de procedimento. Procedimento sumário, procedimento ordinário, procedimento de tudo quanto que é jeito. Gente, atenção! Novo CPC mudou. Procedimento agora está unificado. Tá bom? A gente tem que pensar nisso. Então, aqui, procedimento comum. Tá bom? Tá ok. Atenção nisso. Tá? Citação. Citação é pessoal, a regra. Tá? Mas poderá ser dispensada em caso de uso capião de unidade autônoma de prédio em condomínio, nos termos do 246, parágrafo 3º do novo CPC. O que é isso, professora? Vamos pensar assim, um apartamento num prédio de andares, não é verdade? Esse é a tal da unidade autônoma de prédio em condomínio, tá bom? Vamos lá, chegamos em espécies de uso capião, olha lá. Uso capião extraordinário. Gente, é assim, tá? Eu vou falar todos os requisitos e elementos. Assim que eu der fim aos requisitos e elementos de cada tipo, cada espécie de uso capião, eu dou um exemplo. Tá bom? Então, tá bom. Ficamos combinados. Olha lá. Uso capião extraordinário. Fundamento. No Código Civil, artigo 1238. 1238. Tá bom? Lapso temporal, 15 anos ininterruptos. Muito cuidado, que o prazo vai mudar. Em todos os capião, tá bom? Somente 2 que vão ser iguais, mas o resto vão ser todos diferentes. Tá bom? Olha lá. Animus Domini, a necessidade de ter isso daqui. E o que é Animus Domini? É o agir do possuidor como se ele fosse o dono do bem. É o ânimo de domínio sobre a coisa. Tá bom? Aqui, ó, o objeto deve ser hábil de uso capião. Como assim? Deve ser um bem imóvel particular. Tá ok? Particular. Rural ou urbano. Por que a professora está frisando tanto particular? Por quê? Olha lá, presta atenção. Porque se for ver bens públicos, não são passíveis de uso capião. Por isso, gente, muita atenção. Se vamos supor, na sua vida prática, já chega um cliente seu e fala assim: ai, doutora, eu tenho um imóvel que eu estou lá há tantos anos, mas sabe o que é? É imóvel da União. Você já sabe a resposta, né? Tá bom. Olha lá. Há também justo título e boa-fé. Porque há, e eu não falei a necessidade de, porque há presunção de haver justo título e boa-fé. Porque se o camarada passou 15 anos ininterruptos na posse, né? Presume-se que há justo título. Presume-se
que há boa-fé deste possuidor. Tanto que essa presunção, gente, é absoluta. Não admite prova em contrário. Tá bom? Tá ok. Vamos lá para a próxima. Ah, não, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Olha lá. Preste atenção. Uso capião extraordinário. Vamos pensar. Vou dar um exemplo legal para vocês. Olha lá. Senhor Marcel, pai de Joaquim, faleceu. Marcel morou durante 10 anos ininterruptamente no imóvel. Possuidor. Faleceu e deixou a posse como herança para Joaquim. Joaquim está no imóvel há 6 anos. Joaquim pode ajuizar a ação de uso capião em seu favor? Sim ou não? E por quê? Sim, pode. Por quê? Porque, em se tratando de herança legítima, ok? Há possibilidade de cômputo do prazo, do lapso temporal do antecessor para o seu sucessor. Tá ok? Há essa previsão. Tá bom? Então tá ok. Vamos lá. Agora, para a nossa segunda modalidade, nossa segunda espécie. Olha lá. Uso capião ordinário, fundamento. Também no Código Civil, mas agora no artigo 1242, 1242. Vamos lá, lapso temporal. Como eu havia dito, mudou. Olha só, 10 anos ininterruptos. 10 anos ininterruptos. A necessidade também do possuidor ter o animus domini. O objeto também deve ser passível de ser usucapido, sendo ele bem imóvel, particular, rural ou urbano. Mas aqui, ó, preste atenção. A necessidade de provar a existência de justo título e boa-fé. A necessidade de provar. Vocês viram? É semelhante ao uso capião extraordinário, apenas com mudanças enquanto ao lapso temporal e quanto à necessidade de provar o justo título e boa-fé. Tá bom? Tá ok, vamos prosseguir. Aqui, em se tratando de uso capião ordinário, vamos pensar assim. Está lá, o cidadãozinho, vamos pensar assim, Eduardo, está na posse há 10 anos. Eduardo está na posse de um imóvel urbano há 10 anos. E ele fala, poxa vida, eu acho que eu posso ter este bem para mim. Não acho? Acho. Vou consultar o doutor ou a doutora. Olha só, vamos lá. Daí, minha gente, eu acho que não ficou legal, né? Tem como cortar só esse pedacinho? Daí ele fala assim, eu vou consultar o doutor ou a doutora para saber o que eu posso ter aqui de direito. E ele vai. E ele fala com você. Você, advogado. E ele te fala que ele está há 10 anos ininterruptamente naquele bem. Sim, ininterruptamente. Daí você já fala, opa, tá para mim. É hoje que vai sair maçã de uso capião. Olha que maravilha, né? Daí tá bom. Daí você pede todos os documentos para ele, todos aqueles documentinhos que a gente tinha visto, né? E daí chegou no momento dele provar que ele tinha justo título e boa-fé. Só que daí ele começou a ver, o advogado como você, começou a ver que, opa, chegou uma notificação para ele. Chegou. Só que essa notificação era do antigo proprietário. Ele não tinha, simplesmente, ele não quis tomar nem conhecimento, mas chegou. E aí, pessoal,
essa posse é de boa-fé? Não. Essa posse é ininterrupta? Não. Então, ele tem direito? Não. Porque por mais que essa posse, vamos pensar na situação, ele tenha dado, foi uma posse que de início foi de boa fé, mas a partir do momento que chegou a notificação para ele sair, ele não saiu, virou de má fé. A gente vai estudar ainda um dia, a gente vai ver se grava ainda uma dica para vocês a respeito das espécies de posse, que isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Mas vocês conseguiram entender aqui? Então tá ok. Vou prosseguir, tá? Então olha lá. Uso capião constitucional ou especial urbano. Olha lá, o fundamento, como o mesmo nome diz, é na Constituição Federal. Aqui no artigo 183. 183. O lapso temporal aqui, gente, vocês estão vendo que está declinando, né? É 5 anos ininterrupto. Mas, ó, gente, vem cá. Qual é a metragem? Uso capião constitucional urbano. Porque tem rural, e a gente vai ver que é bem diferente. Por quê? Porque aqui tem metragem. Olha lá. Se a gente for levar em consideração, aqui precisa ser um bem imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Até. Nem 1 centímetro a mais. É isso aí, nem 1 centímetro a mais. Olha lá, precisa ter também animus domini e a posse deve ser mansa, pacífica e sem oposição. Mansa, pacífica e sem oposição. Pacífica. Quer dizer, professora, vamos pensar assim. Pessoa que invade. Opa! Invasão. É mansa e pacífica? Não. Então, já não dá para ser uso capião constitucional urbano. Entenderam? Isso aí. Vamos lá. Uso capião constitucional ou especial rural. Olha lá, fundamento. Aqui a gente tem tanto fundamento constitucional quanto o fundamento do Código Civil que ele trouxe para ratificar. Tá bem? Olha lá. Artigo 191 da Constituição Federal e o artigo 1239 do Código Civil. Aqui, ó, lapso temporal também é 5 anos, ininterruptos. Metragem. Atenção, gente. Não vão pensar que por ser uso capião constitucional é a mesma metragem, porque não é. Urbano é um, rural é outro. Aqui, ó, é em até 50 hectares. Muita atenção. A metragem tem que ser até 50 hectares. Mas tem condição? Qual é a condição, professora? A condição é que você é o advogado do possuidor. A condição é que o seu cliente deve estar na posse ininterruptamente e lá deve deixar a terra produtiva a ponto de gerar trabalho para si, para sua família, inclusive moradia. Ou seja, deve gerar o seu sustento próprio e de sua família. Tá bom? Então tá ok. Vamos lá, vamos prosseguir. A posse, animus domini também deve estar presente e a posse deve ser mansa, pacífica e sem oposição. Professora, vamos pensar assim, então. A gente vê por aí fora, nos noticiários, que muitas fazendas são invadidas. Não é? Virou uma coisa há certo tempo atrás, inclusive corriqueira, né? Inclusive corriqueira. E aí, professora, esse pessoal todo que invade fazenda, é possível ter o seu direito real sobre a propriedade em relação a essas invasões? Não, não pode. Uma vez que esta posse é violenta. Olha lá,
totalmente contraditório com o requisito da posse mansa e pacífica. Entenderam? Sempre vocês têm que se apegar a isso. E se a isso não for motivo de exclusão, peguem pela metragem também. Tá? Peguem pela metragem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Uso capião coletivo. Olha lá, está previsto no artigo 10 da Lei 10.257 de 2001, que nada mais é do que o Estatuto da Cidade. Olha lá, lapso temporal 5 anos ininterruptos. Aqui, como no uso capião ordinário, pode ser acrescido ao sucessor. Como assim? Significa que se houve herança, né? Ou seja, sucessor legítimo tem direito de acrescer a seu lapso temporal o lapso temporal do antecessor. Lembra daquele casinho que a gente falou do pai Marcel e do filho Joaquim? Então, é isso, tá bom? Olha lá. Metragem. Mesma metragem do uso capião constitucional urbano. Mas aqui, um detalhe a mais. Pode ser mais do que 250 metros quadrados. Pode ser mais, além de 250 metros quadrados no uso capião coletivo. Por quê? Porque é aí que eu vou te explicar. Porque em se tratando de uso capião coletivo, normalmente, o que a gente pensa de coletivo é uma universalidade de pessoas, muitas pessoas. E, normalmente, essas pessoas possuem uma situação de renda muito pequena, né? Uma renda ínfima. Por isso, coletivo. E aqui ainda pode ser possível, uma vez que não consegue se identificar o lote, entendeu? De cada um. Por isso, há mais de 250 metros quadrados, que daí será possível. Tá bom, olha lá. Animus Domini presente em todos. Tá bem? E a posse também ininterruptamente e sem oposição. E para nós finalizarmos, vamos falar sobre uso capião por abandono do lar. Epa! A gente vai falar disso. Tem exemplos, infelizmente vários exemplos por aí que a gente vê, né? Então vamos lá. Fundamento, artigo 1240-A do Código Civil. 1240-A do Código Civil. Lapso temporal aqui é de 2 anos ininterruptos e sem oposição. A metragem do imóvel é em até 250 metros quadrados. Em até 250 metros quadrados. Aqui, gente, atenção que também tem condição. Por quê? Porque este imóvel, para ser usucapido, precisa ter como condição a divisão dele, que até então era feita entre o cônjuge, que ainda continua no imóvel, e o cônjuge que se ausentou do imóvel, que abandonou o lar. Entenderam? Então, tá bom. Olha lá. Res habilis. O que é isso, professora? Res habilis é justamente o que eu acabei de explicar. A necessidade de demonstrar que naquele imóvel, tem que demonstrar, hein? Que naquele imóvel estava a residência, estava o domicílio. Uma hora eu vou ainda gravar uma dica para vocês da diferença de residência e domicílio, para vocês nunca mais errarem isso na vida, hein? Olha lá. Onde estava a moradia do casal. Isso deve ser provado. Ah, professora, como é que eu provo isso? Vamos lá, gente. Conta de luz, conta de telefone, declaração de imposto de renda, tudo que você puder. E lá vai. Tá bom? Então, tá bem. Vamos lá.
Animus Domini, também é necessário provar, como a gente viu, ele sempre vai estar presente. Por quê, professora? Porque é a essência do uso capião. O possuidor utilizar como se fosse sua a coisa. Que coisa? O bem imóvel, seja ele urbano, seja ele rural. Tá bom? Então tá bom. E lá, para a gente finalizar hoje, a posse deve ser ininterrupta e sem oposição. Tá bom, gente, mas olha lá, vamos pensar agora num exemplo. Maria, casada com João, tem 2 filhos. Um belo dia, João falou que ia comprar cigarro. Acontece por aí, né? A gente fica sabendo. Foi comprar cigarro e nessa brincadeira de comprar cigarro, nunca mais voltou. Ah, e quantos anos fazem isso? Vixe, faz mais de 15 anos. Maria bate na porta do seu escritório e fala: doutora, eu tenho direito sobre este bem imóvel? Tem. Passaram-se 2 anos ininterruptos sem João voltar para casa ou apresentar oposição à posse de Maria. Então, ela tem direito. Mas, logicamente, tem que apresentar todos os requisitos que a gente havia mencionado. Tá bom? Tá ok, gente? Vocês estão entendendo? Espero que sim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para nós, tá ok? Que a gente tem o maior prazer de responder cada pergunta e sempre vocês sabem que podem contar conosco. Tá ok? Então é isso. Quem gostou, curte, compartilhe. Sou a professora Cristina. Até uma próxima. Tchau, tchau.